Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Bem, o que nos diz esses dois versículos? Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quer dizer o quê? Que quem diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Para que nós possamos conhecê-lo, devemos guardar seus mandamentos. E amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Bem, esse versículo nos fala claramente que amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Versículos anteriores, em outros vídeos, mostrei biblicamente que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Mas esses dois versículos estão nos falando que devemos guardar os mandamentos do Senhor. Porque, do contrário, não amamos a Deus. Do contrário, não o conhecemos. Então, como guardar os mandamentos de Deus? Vamos ver. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10 nos fala claramente que é impossível nós guardarmos a lei. Porque qualquer que guardar toda ela, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Quando você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Isso quer dizer que é impossível guardar os mandamentos. Mas versículos anteriores eu li, mostrei, que devemos guardar os mandamentos para que possamos conhecer a Deus. E amar a Deus significa guardar seus mandamentos. Isso quer dizer o quê? Será se esse versículo de Tiago 2,10 está em contradição com o que eu li anteriormente? Claro que não. A palavra de Deus não entra em contradição. O que entra em contradição muitas vezes é o nosso entendimento, o entendimento humano. Aqui está falando que é impossível a pessoa cumprir a lei pela força natural, pela força do homem, pela capacidade do ser humano. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Nós, quando nos esforçamos para cumprir os mandamentos, como nos é ensinado pela religião, nós tentamos cumprir pela nossa capacidade. Biblicamente, a Bíblia nos mostra que é impossível. Porque se a gente guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Quem é que não tropeça? Mas vamos entender. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Nem verdade pode ser. Olha, aqui concorda com Tiago 2,10. Porque diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu estou na carne, quando eu estou pela minha natureza terrena, inclinado, direcionado, guiado pela minha natureza terrena, eu não me sujeito à lei de Deus. Ninguém se sujeita à lei de Deus quando está pela sua própria natureza. Porque a sua inclinação carnal, sua inclinação terrena, ela é inimiga de Deus. Porque ela não se sujeita à lei de Deus. E a Bíblia diz que nem verdade pode ser. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A nossa inclinação terrena é inimizade contra Deus. Quando nós estamos pela nossa inclinação terrena, dirigida pela nossa natureza humana, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pela a nossa carne, nós nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos de Deus, porque não nos sujeitamos à lei de Deus. Então é impossível cumprir a lei pela nossa capacidade humana. Mas o que acontece? Romanos 12, 2 nos fala o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, para que eu possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus, eu preciso não me conformar com esse mundo, ao ponto que eu venha me permitir ser transformado pela renovação do meu entendimento. Como é isso? Como é que eu faço? Mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Bem, eu preciso me dedicar a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Buscar o conhecimento que está na Bíblia Sagrada. Pois a palavra, ela tem a capacidade de renovar o meu entendimento, de me mostrar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João. Bem, se eu me permitir buscar, estudar, ler, buscar, dobrar o joelho e clamar a Deus para que o Senhor abra o meu entendimento, para que eu entenda o que está escrito, eu vou ser transformado pela palavra de Deus e vai ser renovado o meu entendimento. Meu entendimento não vai ser segundo o entendimento do mundo, mas vai ser segundo o entendimento de Deus. Aí sim eu vou entender
a palavra de Deus, eu vou entender o que está escrito, as promessas de Deus para mim e para toda a humanidade. Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha o que acontece. Zacarias e sua esposa, Isabel, eram ambos justos perante Deus, e eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que eles guardavam a lei. Eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos, em todos, e preceitos do Senhor. Eles guardavam a lei de Deus. Agora, eu mostrei versículos anteriores que é impossível homem guardar a lei de Deus. Mas olha o que acontece. Nós devemos despertar, quando o nosso entendimento é aberto, a gente desperta para a palavra de Deus, nossos olhos se abrem. Nós devemos entender, enxergar aqui na palavra de Deus que tem um segredo, tem uma revelação, porque que eles conseguiam guardar os mandamentos e preceitos do Senhor totalmente. Porque eles viviam sem repreensão em todos os mandamentos, em todos. Olha o que acontece. E eram ambos justos. Eles eram justos. As pessoas só conseguem cumprir os mandamentos de Deus, viver a palavra de Deus, quando ela se torna justa. Justa em Cristo Jesus, não é justo pela sua própria justiça. Mas enquanto a pessoa não se torna justo, ele não consegue cumprir os mandamentos de Deus, porque ele vai estar andando segundo a sua natureza terrena, segundo a inclinação de sua carne, e seus desejos são só terrenos. Mas quando ela se torna justo, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim ela pode andar sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ela pode cumprir a lei de Deus. Vamos entender. E como se tornar justo? Gálatas 2:21. Não considera a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Vamos entender. Não considera a graça de Deus algo sem sentido. A graça de Deus tem sentido. Por quê? Porque se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Bem, esse versículo nos mostra claramente que nós nos tornamos justos não pela obediência à lei. Porque se a obediência à lei nos tornasse justos, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Bem, se eu consigo cumprir a lei pelas minhas forças, pela minha capacidade humana, pelos meus esforços, então eu não precisaria de Jesus Cristo, eu não precisaria do sacrifício que ele fez na cruz, eu não precisaria da morte dele, do derramamento dele de sangue, porque eu mesmo conseguia cumprir os mandamentos. Então eu seria justificado pelas minhas forças e não pelo que Cristo fez. Por isso que está escrito aqui que se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então nós não somos justificados diante de Deus pela obediência à lei. Não somos. Já estamos sabendo que não é pela obediência à lei que nós somos justificados. Vamos ver como é então. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. De modo que todos nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Vamos entender esse versículo. As Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. Todos. Todas as pessoas em geral são prisioneiros do pecado. Todos somos prisioneiros do pecado. De modo que nós, os que cremos, olha, entenda. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação. Quem recebe a promessa de libertação? Os que creem, as pessoas que creem na palavra de Deus. E recebemos essa promessa através de quê? Apenas pela fé em Jesus Cristo. Ó. Não é pela obediência à lei, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Então o que acontece? Todos somos prisioneiros do pecado. Mas nós os que cremos, nós que passamos a ler e crer na palavra de Deus e passamos a entendê-la, nós somos libertos. Libertos de quê? Do pecado. Está falando de pecado aqui. Somos prisioneiros do pecado. Quando nós cremos verdadeiramente, nós somos libertados do pecado. Através de quê? Da fé em Jesus Cristo. Porque é pela fé em Jesus Cristo que nos tornamos justos. Vamos entender. Gálatas 4:4.
Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha aí. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus nasceu de mulher. Nascido debaixo da lei. Ele nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. Por que Jesus nasceu debaixo da lei? Vamos entender. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem uma adoção de filhos. Olha, Jesus, ele nasceu de uma mulher e ele nasceu debaixo da lei. Por que ele nasceu debaixo da lei? Aqui está a explicação. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só depois que Jesus veio e nasceu debaixo da lei e cumpriu a lei em nosso lugar, ele nos dá a graça de nós sermos resgatados pelo sacrifício que ele fez de debaixo da lei. Para quê? Para que possamos receber a adoção de filhos. Só quando nós somos resgatados de debaixo da lei, quando nós saímos de debaixo da lei, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos a adoção de filhos, nós passamos a ser filhos de Deus. Enquanto nós estamos debaixo da lei, achando que estamos agradando a Deus, procurando cumprir os mandamentos pelas nossas forças carnais, pelas nossas forças humanas, nós não somos filhos de Deus. Por quê? Porque pelas nossas forças, pela nossa capacidade, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Já mostrei isso antes, em outros vídeos, e estou mostrando hoje novamente. Pela nossa capacidade humana, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. É isso que Deus nos mostra, que nós só conseguimos cumprir os mandamentos quando nós estamos na direção do Espírito Santo, e não na nossa direção, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós saímos debaixo da lei e passamos a se tornar filho de Deus, passamos a ser justificados em Cristo, aí sim o Espírito Santo passa a nos guiar, e aí nós poderemos cumprir a lei. Vou mostrar, estou a mostrar, em nome de Jesus Cristo. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. A lei, ela apenas nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Enquanto Jesus não tinha vindo, ela estava em vigor lá em Israel. Mas depois que Jesus veio, ela não está mais em vigor para nós e nem mesmo para o povo de Israel. Apenas para aqueles que ainda não conseguem enxergar. Mas para aqueles que já enxergam em Cristo Jesus a libertação, não estão mais debaixo da lei. Por quê? De maneira que a lei nos serviu de guia, de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo. Ela nos conduz a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Pela fé no que Cristo fez. Não é pela obediência à lei. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Jesus não já veio? Então ela não é mais nosso guardião. A lei não é mais nosso guardião, pois Jesus já veio. Era só até a vinda de Cristo. Ó. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Nós só podemos ser declarados justos por meio da fé. E esta fé já está em vigor, pois Cristo já veio. Então, Cristo já veio, agora nós estamos pela fé e não pela obediência à lei. Nós somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3,20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Olha aí. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. O objetivo da lei é mostrar o nosso pecado. Ela mostra que não prestamos, que não temos condições de servir a Deus pela nossa capacidade humana. E nos impulsiona a Cristo. Pois quando é revelado a nós pela lei que nós não conseguimos cumprir os mandamentos, nós que temos o desejo de estar em Deus, de estar em Cristo, nós automaticamente saímos debaixo da lei, entendemos que não temos condições de cumpri-la e corremos para Jesus Cristo. Porque é em Cristo que nós temos o perdão de nossos pecados. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Nós somos declarados justos pela fé e não por fazer o que a lei ordena. É o que está escrito. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem. Olha, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pode ser quem for. Pode ser qualquer pessoa. Negro, branco, prostituta, homossexual, ladrão. Pode ser qualquer pessoa sem nenhuma distinção. A partir do momento que essa pessoa crê, ela é declarada justa diante de Deus.
Não interessa os seus pecados, não interessa a quantidade de pecado que essa pessoa tenha. Porque em Jesus Cristo nós somos perdoados, somente em Jesus Cristo. Nós somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Quando nós passamos a ter fé em Jesus Cristo, aí sim nós somos declarados justos. Todos os nossos pecados são apagados, são levados ao mar do esquecimento pelo próprio Senhor Deus. Porque nós somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. É diante de Deus que nós somos declarados justos, não é diante do homem. E se aplica a todos que creem, basta somente crer, sem nenhuma distinção. Não há regra, é qualquer pessoa, no momento que crê, é pela fé. Ela é declarada justa. E se eu sou declarado justo quando eu creio, eu passo a não ser mais pecador, mesmo que o pecado ainda habite em mim. Mas eu passo a não ser mais pecador e sim uma pessoa justa. Porque se eu continuo sendo pecador, então não vai haver mudança. Não vai haver efeito do que Cristo fez na cruz na minha vida. Porque eu aceito Jesus e continuo sendo pecador, não tem sentido. Na hora que eu aceito e creio no nome dele, passo a crer no nome de Jesus Cristo, pela fé, eu sou declarado justo diante de Deus, por meio da fé, justo em Cristo. Não é a minha justiça, é a justiça de Cristo em mim. E se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pode ser qualquer pessoa. Existe um só Deus, e ele declara justo tanto judeus como gentios, somente pela fé. Olha aí, Romanos 3,20. Existe um só Deus. Nós sabemos que existe um só Deus. Muitas pessoas creem em vários deuses, mas estão enganadas. Existe um só Deus. E ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé, não é pela obediência à lei. Por que não é pela obediência à lei? Porque não conseguimos cumpri-la. E se nós conseguíssemos, nós anularíamos o sacrifício de Cristo. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Não fui eu que escrevi esse versículo. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Se você não crê no que está escrito, bem, aí é com você e Deus. Eu não posso fazer nada. Porque o meu dever é receber de Deus, pela graça de Deus, o entendimento da palavra. E quando ele abre o meu entendimento e me mostra o verdadeiro entendimento, o meu dever é transmiti-la às pessoas de um modo geral. Mas se você ouvir essa palavra, esse estudo, o que está escrito, porque eu não estou mostrando estudo meu, mas sim do que está escrito, estou mostrando a palavra de Deus. Não estou pregando filosofia minha, não estou pregando entendimento meu. Mas se você ouvi-la, ver esse vídeo, ver o que eu estou a passar mediante a palavra do Senhor, e você não crê no que está escrito, bem, aí você não vai ser declarado justo, porque é mediante a fé. É pela fé que somos declarados justos. Por meio da fé, pela fé, e não pela obediência à lei. Se você quiser continuar tentando obedecer à lei, continue. Mas você está indo contra a palavra de Deus, porque o que está escrito aqui? Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Existe um grande conflito no meio do povo de Deus. As pessoas já aceitaram Jesus Cristo, estão nas igrejas, estão debaixo dos templos, mas elas foram ensinadas que elas são pecadoras, eram pecadoras antes de aceitar Jesus Cristo, aceitaram Jesus Cristo e continuam sendo pecadoras. E de maneira nenhuma são justas. Quando você pergunta a um crente, meu irmão, você é um homem pecador ou um homem justo? Pecador, meu irmão, todos são pecadores. Está lá em 1 João. Meu irmão, isso quer dizer que você está anulando o sacrifício de Cristo. Se Cristo morreu por ti, pagou os teus pecados e tu não se tornou justo, então não serviu de nada o sacrifício de Cristo. Isto é, para você que não crê, né? Porque para os que creem é salvação, é justificação. O sacrifício de Cristo é que nos leva até diante de Deus. Através do que Cristo fez, pela fé, quando nós temos fé no que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso lugar, na cruz, aí sim nós somos justificados e nós passamos a poder entrar na presença de Deus. Não pela nossa justiça, mas pela justiça do Senhor em nossas vidas. Portanto, somos declarados justos, não pecadores, por meio da fé e não pela obediência à lei. Gálatas 5,14. Por quê? Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo a ti mesmo. Bem, eu mostrei em vídeos anteriores e até mesmo nesse estou a mostrar que é impossível cumprir a lei pela nossa capacidade humana. Mas eu mostrei também que aquele que não cumpre os mandamentos não está em Deus.
aquele que não está a cumprir os mandamentos, ele não conhece Deus, ele não ama ao Senhor. Mas como cumprir os mandamentos? É o que eu estou tentando mostrar. Estou me esforçando para mostrar, com dificuldade, porque eu não tenho capacidade humana, de sabedoria humana, suficiente para passar bonitinho, como muitos gostam. Mas estou passando gaguejando, com minhas falhas de nervosismo, sem entendimento de vídeos, que são meus primeiros vídeos, porque agora eu gravei 9 vídeos, esse é o 10º vídeo. Não tenho experiência em gravar, mas espero que aquelas pessoas que realmente precisam de Deus, precisam entender o que está escrito, elas recebam esta palavra sem discriminação, porque eu não tenho capacidade de mim mesmo. O Senhor está a me dar essa capacidade para passar dessa forma. Se o Senhor quiser bem melhor, depois Ele me dá mais capacidade. Isso vem de Deus, a minha capacidade, como a sua também. Mas eu digo a todos vocês que pelo nosso esforço terreno, carnal, humano, nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Nós só conseguimos cumprir os mandamentos de Deus quando nós passamos a ser justos na presença de Deus, pelo que Cristo fez. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos justos, mas nós temos que ter essa compreensão, porque não nos foram ensinados a que somos pecadores e não justos, mas a palavra nos mostra que nós deixamos automaticamente de ser pecador quando aceitamos Jesus Cristo. O pecado está em nós, mas não somos mais pecadores, somos pessoas justas. E só assim poderemos cumprir a lei de Deus, não pela nossa capacidade, mas sim pelo amor. Porque está escrito, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Agora vou mais além, porque está escrito que este amor ao qual se refere, amarás a teu próximo como a ti mesmo, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas muita gente pensa, quando lê esse versículo, que é o amor do homem. É o meu amor, é o seu amor. Quando nós amamos pela nossa capacidade, pelo nosso amor, nós cumpriremos a palavra de Deus. Está errado. Não é o nosso amor. O nosso amor não nos capacita a cumprir os mandamentos de Deus. O nosso amor, o amor humano, terreno, não capacita o homem a amar seu próximo como a si mesmo. Porque se capacitasse, nós não precisaríamos do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então vamos entender como é esse amor que nos capacita a cumprir a palavra de Deus, a cumprir a lei, cumprir toda a lei. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. 2 Coríntios 3:5. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Vamos entender. Está escrito aqui que nós não podemos nos considerar capazes de fazer qualquer coisa por nossa própria conta. Por quê? Porque a nossa capacitação vem de Deus. Eu não tenho capacidade em mim mesmo de fazer nada para agradar a Deus, de fazer nada para cumprir os mandamentos, para cumprir os 10 mandamentos, porque se refere aos 10 mandamentos. Quando fala aqui de lei, fala dos 10 mandamentos. Mas eu não posso me considerar capaz de fazer qualquer coisa por minha própria conta, porque a minha capacitação eu tenho que reconhecer que vem de Deus. Se o Senhor não me capacitar, eu não tenho capacidade de cumprir a lei de Deus, de cumprir os mandamentos, de amar. Mas tem muitas pessoas que ainda estão debaixo da lei, elas se consideram capazes, então elas ficam tentando cumprir os mandamentos por conta própria, porque acham que são pessoas que têm capacidade para isso. Mas a Bíblia nos mostra que nós não temos, a nossa capacitação vem de Deus. Nossa capacitação vem de Deus, não de nós mesmos. O que acontece? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O que está a nos dizer? Está a nos dizer esse versículo que o amor de Deus ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. Foi dado a quem? As pessoas que já confessaram Cristo como Salvador. As pessoas que estão a buscar estar na presença do Senhor. Muitas vezes até sem entendimento, mas estão pelejando, não estão a desistir. E o Senhor, chegará um momento que o Senhor abrirá seu entendimento e você será livre, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você se torna liberto pela verdade que é Cristo, pela verdade que é a palavra de Deus, aí sim o Espírito Santo passa a te guiar e você passa a cumprir
todos os mandamentos do Senhor pelo amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esse amor que nos capacita a guardar a lei, a cumprir os mandamentos, não é o nosso amor, mas é o amor de Deus, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Bem, se eu não tenho o Espírito Santo, então esse amor não é derramado em meu coração, né? Mas se eu já tenho o Espírito Santo, esse amor já está derramado em meu coração. Então eu tenho capacidade de amar não pelo meu amor, mas pelo amor de Deus derramado em meu ser, pelo Espírito Santo. Então não é o meu amor, eu tenho que entender que eu não vou cumprir a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a lei, pelo meu amor, mas pelo amor de Deus derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Olha, quem nos dá o amor é o Espírito Santo. Quem derrama esse amor de Deus, o amor de Deus em nosso coração, em nosso ser, é o Espírito Santo. Nós temos que reconhecer, dar a glória a Deus e não a nós. Por quê? Porque quando nós amamos pelo amor de Deus, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, aí o que acontece? Aí ninguém faz coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Você só consegue cumprir a lei, você e eu, todos nós, só conseguimos cumprir a lei quando nós amamos os outros, olha. O amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A gente só consegue cumprir a lei de Deus quando nós amamos. Como eu disse, estou a explicar. Não pelo nosso amor, mas pelo amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha, desde o começo dos estudos, desde o primeiro vídeo, eu tenho falado que quando se refere à lei de Deus aqui, está se referindo aos 10 mandamentos. E aqui está a prova, biblicamente, não porque eu quero provar nada de mim mesmo, mas porque está escrito. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Porque está escrito aqui, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. De onde são esses mandamentos? Dos 10 mandamentos. Então a gente só consegue cumprir os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, quando nós amamos. Não pelo nosso amor, mas pelo amor de Deus derramado em nosso coração. Não pelo nosso esforço, mas por se permitir deixar o Espírito Santo nos guiar. Quando o Espírito Santo está a nos guiar, ele nos capacita a amar. Quando nós amamos, porque quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não furta, quem ama não dá falso testemunho, quem ama não cobiça. E se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás a teu próximo a ti mesmo. Tudo se resume em amar. Desde o começo, o Senhor Deus tem nos mostrado o significado de amar. Tudo se resume em amar. Jesus veio do céu para nós, em forma de homem, se tornou homem aqui na terra, somente para dar um testemunho de amor. O testemunho de amor mais forte que já existiu na face da terra foi o de Cristo. Mas as pessoas ainda não entendem. As pessoas querem viver a palavra de Deus das suas maneiras, não se deixando ser guiada pelo Espírito Santo. Mas é o que acontece, não conseguem. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha, o cumprimento da lei é o amor de Deus. Em nossos corações, em nossas vidas. Tudo é Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Quando nós nos permitimos a deixar o Espírito Santo derramar o seu amor em nosso ser, ao ponto que nós passamos a amar nosso próximo, aí sim nós cumprimos a lei de Deus, nós cumprimos os mandamentos de Deus. E não vai ser para salvação, não. Porque quando a gente se permite que o Espírito Santo nos encha do seu amor e nós passamos a amar e cumprir os mandamentos, isso já é fruto da salvação, já é fruto porque da graça, é fruto do Espírito Santo em nossas vidas, porque já estamos salvos. Porque antes de ser salvos, nós não tínhamos capacidade de amar. Então, quando nós amamos, nós passamos a cumprir os mandamentos de Deus. E isso mostra que tudo é Deus, porque esse amor que nós estamos a amar e a cumprir os mandamentos, vem dele. É o amor dele em nós, não é o nosso. Então a glória é dele, não é nossa. Então nós não podemos dizer, eu estou cumprindo os mandamentos, você salva porque estou cumprindo os mandamentos. Não, aí eu anularia o sacrifício de Cristo. E a salvação não seria pela graça, seria pelos meus esforços. Então o que acontece? Toda a glória é do Senhor, não é nossa. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Olha, entenda. As pessoas, os defensores da lei,
ensinam a lei de uma maneira errada porque eles não compreendem. As suas mentes ainda não foram abertas para a palavra de Deus, para entender como está escrito. A palavra diz que nós não anulamos a lei pela fé. Pelo contrário, só quando temos fé, só quando nos reconhecemos que não é pela lei, mas sim pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aí sim nós estabelecemos a lei. Aí a lei passa realmente a ser vivida na sua qualidade perfeita, que é o quê? Que é nós amarmos, que é nós amarmos ao nosso próximo. Quando nós amamos ao nosso próximo, nós cumprimos a lei. Aí sim, ela está estabelecida. Mas antes, quando a gente tenta cumprir pelo nosso esforço, nós estamos desestabelecendo a lei. Não estamos estabelecendo a lei, pelo contrário, nós estamos indo contra ela. Mas as pessoas não entendem, não compreendem, são ensinadas erradas. Vamos despertar, procurar ler a Bíblia de uma maneira com mais reverência, orando antes, pedindo a Deus que dê capacidade para entendê-la, porque se o Senhor não abrir o entendimento, ninguém entende. Não tem estudo do mundo que faça o homem entender a palavra de Deus pela sua capacidade humana, a não ser pelo Espírito Santo. Olha o que acontece. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Só quando temos fé, quando andamos por fé, quando reconhecemos que já estamos justificados em Cristo Jesus e que o cumprimento da lei não é pelo nosso esforço, e sim pelo Espírito Santo de Deus em nós, é que nós estabelecemos a lei de Deus. Por quê? E para quê? Romanos 8,4. Para que a justiça da lei, a justiça na lei, se cumprisse em nós. Nós quem? Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, a justiça da lei, nós só podemos cumprir os mandamentos de Deus quando nós andamos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito, Espírito com E maiúsculo, não é o nosso Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aí sim a justiça da lei se cumpre em nós. Por quê? Porque não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Bem, você acha que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar ela para beber cachaça? O Espírito Santo vai guiar ela para ela adulterar? O Espírito Santo vai guiar ela para matar? O Espírito Santo vai guiar ela para roubar, para fazer mal ao seu próximo? De maneira nenhuma. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aí sim nós cumprimos os mandamentos do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nos guia para as coisas de Deus. Olha aqui. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós só podemos nos inclinar para as coisas do Espírito porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas quando nós estamos guiados pela nossa própria natureza, nós nos inclinamos para as coisas da carne. O nosso dia a dia é só cobiça, é só desejo. O nosso ser deseja pecar todos os momentos, porque não é o Espírito Santo de Deus que está em nós, mas é a nossa própria natureza. Nós devemos nos render a Deus de uma tal forma que reconhecer que não é pela nossa capacidade, mas é pela capacidade de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Aí sim, nós vamos poder conhecer o Senhor e guardar seus mandamentos. Porque não é pela nossa capacidade. O amor não faz mal ao próximo, só que o cumprimento da lei é o amor. Nós devemos se permitir amar. E nós só podemos amar quando o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus em nosso coração. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Irmãos, a nossa capacitação vem de Deus. Se nós não reconhecermos que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, nós não vamos conseguir cumprir os mandamentos do Senhor. Não vamos conseguir agradar ao Senhor. Então vamos entender. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Você só cumpre a lei quando você ama, você e eu. Por quê? Porque quem ama não adultera, não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça. Bem, aqui está falando dos 10 mandamentos. Então, quando fala a lei, fala dos 10 mandamentos. É impossível cumprir a lei pela nossa capacidade humana, mas sim pelo amor de Deus derramado em nosso coração. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos se permitir, irmãos, não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa capacitação, irmãos e irmãs, quem nos capacita é o Senhor Deus.
À medida que nós lemos a palavra dele, passamos a meditar e pedimos a ele para abrir nosso entendimento e clamamos a ele por força, para entender, porque quando o Senhor Deus nos capacita a entender e nós passamos a crer verdadeiramente no que está escrito, não no ensinamento dos homens, mas na palavra escrita, na palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, aí sim, nós somos capacitados por Deus a viver a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar a levar esse estudo até vocês. Que o Senhor Deus abra seus entendimentos, que vocês possam entender e viver a palavra de Deus, não pela mentira ensinada há tanto tempo às pessoas, pela religião, porque a religião não salva ninguém, mas que o Senhor possa guiá-los pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém.